Bem, gente, voltei agora para falar sobre o livro que eu terminei a leitura e não falei sobre ele ainda, né? Que é o livro Café, Amor e Especiarias. Esse livro, ele foi uma grata surpresa, né? Vocês sabem que eu compro muitos livros e eu encontrei esse daqui perdido lá no meio da Amazon e eu falei, tá, gostei da capa, achei fofinho, a sinopse foi legal. E eu decidi então comprar e eu tô apaixonada, já comprei todos os outros da mesma autora, porque eu preciso devorar o que ela escreve. Esse livro é absolutamente delicioso, uma história bem sessão da tarde, um amor leve, suave, uma história bonita e calma e com muita coisa, assim. Eu acho que eu vou usar as borboletinhas, faz tempo que eu não uso, né? E eu adoro. Café, Amor e Especiarias, ele é uma história de uma mulher jovem, com uma boa formação, que mora numa cidade grande, que construiu a carreira dos sonhos dela, né? Ela trabalha com um CEO importante, tem um bom salário, mas a vida dela se resume a isso, né? A trabalhar, a servir a esse homem, a organizar a vida dele, a estar sempre disponível para ele, né? Ela era uma pessoa que não tinha amigos, que não tinha contato com a família devido à sua grande carga de trabalho, e a família que por sua vez também mora longe. Então é uma pessoa que tem uma vida muito sobrecarregada devido ao seu próprio trabalho, até que ela passa por um grande trauma. Que trauma é esse? Ela chega de manhã para o trabalho e ela se depara com o seu chefe morto em cima da mesa. Esse foi um grande ponto de partida da vida dela, porque quando ela chega lá e ela vê aquele homem morto em cima da mesa, depois de virar mais uma noite trabalhando e ver que ninguém deu falta dele, a família não deu falta, e ele simplesmente foi encontrado ali, morto sozinho dentro da empresa que ele mesmo construiu. E aquilo foi um grande choque para ela, e ela decidiu que ela tinha que fazer algo para mudar a sua vida. Agora, o que, né? O que você faz quando você já tem uma carreira construída, quando você já tem toda uma história? Como que você muda, né? Quem às vezes assim já não chegou num dia e falou assim, nossa, como eu gostaria de ter a oportunidade de me reconstruir? Mas às vezes, por várias situações, a gente não consegue. Mas a nossa mocinha teve essa oportunidade, porque a tia dela, a Dot, que é uma senhora maravilhosa, super alternativa, despojada, ela é dona de uma cafeteria e ela decide se aposentar e deixa a cafeteria para a administração. E você pode estar se perguntando, como ela vai administrar esse lugar? Porque ela é uma garota da cidade, que não tem contato com esse café, que foi lá pouquíssimas vezes, como que ela vai administrar esse estabelecimento, né? Mas ela decide que ela vai encarar esse desafio. Ela larga a sua vida na cidade, ela precisa se afastar daquele mundo e ela vai para essa cidade pequena, litorânea, uma cidade linda, com poucos habitantes, com pessoas que são muito amigas umas das outras, que moram ali a vida inteira, então que se conhecem muito bem, e ela aprecia muito isso nessa comunidade, essa unidade de família, porque eles não são só amigos, né? Eles se tratam como família, que isso é algo que ela não teve por muito tempo, né? Por muito tempo ela foi muito sozinha, ela foi muito isolada, e ela quer fazer parte dessa comunidade, não apenas trabalhar nessa cafeteria. Responsabilidade do café. Ela assumiu o lugar e quando foi uma noite, no meio da madrugada, ela começa a ouvir barulhos, né? Barulhos assustadores, e ela está sem dormir já há dias com esses barulhos, e ela está muito assustada. E um dia ela decide tomar a frente. Ela fala, eu vou descobrir agora o que é isso. Ela escuta os barulhos, desce as escadas com um bastão de beisebol na mão e ela vai pra cima da pessoa que tá lá fora com tudo, né? Porque na cabeça dela é um serial killer e ela vai ser desvivida, né? Naquele momento. Então, antes que ele faça isso com ela vai acabar com ele. E é aí que ela encontra o nosso protagonista dos deuses, que é o Logan. Então ela abre a porta com tudo e ela se depara com aquele homem agachado, né, organizando alguma coisa no chão, e ela se assusta, ele se assusta, porque ele também não esperava encontrar com ela. Os dois se assustam e ficam se olhando e ela não sabe o que fazer, não sabe o que ela fala, e ela pergunta quem é você, e ele fala que ele é um fazendeiro, né, que mora na região e tal, e ele fornece todo determinado dia da semana
os legumes para o estabelecimento, né? E ele chega ali de madrugada, deixa os legumes e vai embora. Foi um homem muito sério, com poucas risadas, e ali sem esse primeiro contato. E ela estava nervosa, não conhecia ninguém, queria conversar, ela começa a puxar assunto com ele, e ele também tem coisas sobre ele para ser desvendada, mas ele acaba se permitindo, né? Se permitindo ajudar ela de alguma forma, porque ele vê que ela realmente está precisando de ajuda. Então ele decide tentar ajudar ela de alguma forma. Agora, falando um pouquinho sobre o Logan, ele é um homem muito sério, que tem um passado muito difícil, né? O Logan, ele não teve pai, o pai dele foi um genitor, como muitos por aí, né? Fez o filho e desapareceu, deixou a mãe grávida. Por sua vez, a mãe dele morreu quando ele era muito novo. Eu não sei se eu não me lembro, ou se o livro não deixa claro como foi essa morte. Provavelmente foi uma morte acidental, né? E ele ficou sendo criado pelos avós, por parte de mãe, que são pessoas maravilhosas, que tentaram nutrir de amor e de carinho de todas as formas, mas ele cresceu com essa sensação de abandono. Então ele cresceu mais isolado, mais tímido e mais retraído, né? Mesmo sendo cercado de carinho pelos avós, sendo cercado de carinho pela própria comunidade que o abraçou, né? Como aquele menino que não tinha mais pai e nem mãe. Além dele ter sido abandonado pelos pais, o Logan, ele passou por uma situação muito traumática na vida dele e humilhante, né? Ele se apaixonou há um tempo por uma mulher e ele sabia que ela era uma mulher, ela não era da cidade, essa mulher que ele se apaixonou, ela era de outro lugar, de uma cidade grande, se não me engano, da mesma cidade que a nossa protagonista, e ele se apaixonou por ela. No fundo ele sabia que ela não queria ficar ali, né, mas ele achava que se ele fosse bom o bastante, ele poderia, eu fico emocionada com esse livro, porque essa história do abandono, ela é muito forte, né, que se ele fosse bom o bastante, ele poderia convencê-la a ficar, mas deu tudo errado. Ele tem um grande evento na cidade, que é o dia que eles vão ligar a árvore de Natal, e ele, nesse grande dia, que é o maior evento da cidade, ele decide fazer um grande gesto. No dia que eles vão acender a árvore de Natal, a cidade toda está reunida para o evento, gente. Eu fiquei com vergonha alheia, a cidade estava toda reunida. Então eles acendem a grande árvore de Natal. O Logan, que já tinha conversado com o prefeito sobre isso, ele vai até lá na frente, ele sobe no palanque, e lá de cima do palanque ele se ajoelha e pede essa namorada dele em casamento na frente de toda a cidade. E a mulher, naquele momento, ela se desespera, porque ela não queria casar com ele, e ela sai correndo e deixa ele lá ajoelhada na frente da cidade inteira. Então isso para ele foi um grande trauma, foi uma grande humilhação. Ele ainda foi atrás dela, tentou convencê-la a ficar, tentou mostrar para ela que ele seria bom para ela, que ele poderia fazer tudo por ela, mas ela não quis, foi irredutível e foi embora no dia seguinte e largou ele para trás com o trauma, com esse amor não vivido e tudo mais, né? O que eu gosto do Logan é que ele foge desse padrão de personagem masculino de livros, que é o moreno sarcástico vazio, ou o padrão possessivo, mas sem profundidade. O Logan, ele tem uma história, ele tem uma carga emocional, e eu não sei, eu ouvi algumas pessoas falando que esse livro era um livro raso, de amor raso, mas eu não senti isso nesse livro. Eu senti que os dois personagens tinham histórias muito fortes a serem contadas, né, e a serem vividas, né. E o Logan, ele é um personagem que ele tem essa característica forte desse medo do abandono, e ele trabalha muito isso no livro, sobre o medo da Jane ir embora, e procurar sempre sinais para ver se ela vai ficar ou se ela não vai ficar, e ele baseia o relacionamento dele com ela todo nesse medo de que ela vai embora e ele fique sozinho de novo. Então ele tem profundidade. O Logan, não entenda ele como um cara pegajoso, porque ele não é. As questões dele são todas interiorizadas, porque ele guarda tudo para ele não externa isso. Ele não tenta forçar ela a ficar em nenhum momento, ele quer que ela queira, que seja algo a partir dela, mas ele quer isso desesperadamente. Ele quer alguém que o ame a ponto de ficar com ele. E no livro ele demonstra muito isso, essa necessidade de conexão,
E eu gostei porque ele foi trabalhando isso durante o livro, entendeu? Isso é bem interessante. E ela também, as questões dela, as questões dos medos dela, do medo de não se adaptar, de não ser acolhida, de não ser bem-vinda, das pessoas não amarem ela na cidade. Então, na verdade, os dois estavam procurando a mesma coisa, só não sabiam como externar e nem que um ou outro queria exatamente a mesma coisa. Então, teve que até eles conseguirem se conectar, houve uma longa história até lá, né? Além disso, eu gosto muito da ambientação do local que é desenvolvida essa história, que é uma cidade pequena, litorânea, com vizinhos que se conhecem, que se gostam a vida inteira, com amigos, com família. É um livro que se passa no outono, que é uma época linda, que ele retrata a época da mudança da estação, que tem momentos que está calor, ao mesmo tempo desaba uma tempestade e faz frio e eles usam cachecol. Eles retratam as folhas que já estão caindo das árvores no outono, a beleza do laranja, do pôr do sol. Então essa ambientação da história narrada, ela é muito bonita. Inclusive também ela fala sobre o café, os cheiros, né, que exalam no ambiente, sobre o amor do Logan pelos animais, a forma que ele trata os animais com carinho. E eu gosto tanto dessa profundidade, desse ambiente acolhedor, que é um livro que dá vontade de você ler ele de novo, de novo, de novo, de novo, e ler os outros, e ler tudo que o autor escreve. Bem, espero que vocês tenham gostado, foi uma resenha bem... na verdade, eu não falei muita coisa do livro, não. Eu falei de uma forma bem superficial, apenas dos personagens principais, de algumas características que eu gostei, do ambiente, mas é um livro que vale muito a pena a leitura. Se você não leu ainda, eu recomendo demais essa leitura. Ele é um livro curto, tá? É um livro de 250 páginas, é um livro muito gostoso de ler, que eu já estou com saudade dos personagens. Tem livro que ele traz essa necessidade de estar perto deles novamente, né? Que parece que você termina a leitura e você quer saber como que ele tá, será que eles estão bem? Será que eles casaram? Será que a Jane foi morar com o Logan? Será que o Logan superou os traumas dele de abandono? Será que eles te deixam esse gostinho de quero mais, de querer saber mais sobre eles? Então eu super recomendo Café, Amor e Especiaria.